Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou resolver a primeira questão, né, de matemática do exame classificatório 2025.1 do integrado, certo? E ela diz assim, ó, considera as seguintes proposições relacionadas às propriedades e relações entre os elementos de um triângulo. Então aqui nós estamos falando sobre as propriedades de um triângulo, né? E essa questão é para nós analisarmos as alternativas, né, e verificar quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Então vamos ver a primeira, né? Para um triângulo existir, a soma das medidas dos dois lados deve ser sempre maior que a medida do outro. Ora, se dado 3 segmentos de reta, né? O que seria segmento de reta? Seria isso aqui. Para ele se formar um triângulo, ele precisa ter uma condição de existência, certo? E essa condição de existência é justamente a seguinte, que a soma de dois lados, ela sempre tem que ser maior que a terceira, né? Aí vamos supor que esse lado aqui é A, esse lado aqui é B e esse lado aqui é C. Então, a soma de A mais B tem sempre que ser maior que a terceira, ou seja, do terceiro segmento. E isso tem que ser válido, né, para os outros casos também. Então, B mais C também tem que ser maior que A. Da mesma forma que A mais C tem que ser maior que B. E o que seria A, B e C? É o comprimento do segmento, certo? Então, essa questão aqui, ela é verdadeira. A segunda, né? Um triângulo é dito retângulo quando um de seus ângulos internos é reto e os outros dois são agudos. Isso é verdade também. Então, o triângulo retângulo, para quem não lembra, é isso aqui. Vocês me desculpem pelo desenho, né? E o que seria o ângulo reto, né? É justamente esse ângulo aqui que é 90 graus. É o ângulo reto. E o que quer dizer ser agudo? É que esse ângulo, ele tem que ser menor que 90 graus. Então, esses dois ângulos aqui, tanto esse quanto esse aqui, tem que ser menor que 90 graus. Então, esse item também está certo. Terceiro item. A soma das medidas dos três ângulos internos de qualquer triângulo é maior que 180. Gente, isso é propriedade dos triângulos. Não é maior que 180, é igual. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180. Logo, essa alternativa está errada. A quarta, o maior lado é oposto ao maior ângulo e o menor lado é oposto ao menor ângulo. Isso também é uma propriedade dos triângulos. Então, se eu tiver esse triângulo aqui, ó, o que quer dizer essa questão? Gente, triângulo feio. Vou tentar melhorar. Ó, esse ângulo aqui, ele sempre vai ser oposto ao maior lado. Da mesma forma que se esse aqui for menor, vai ser oposto ao menor lado também. Como assim, ângulo menor? Vamos supor que aqui seja 10, né? Aqui seja 90, né? E aqui é 80. Então, o 80 tá virado pro maior lado, né? Tá direcionado pro maior lado. E esse ângulo aqui de 10 também estaria direcionado para o menor lado. Certo? Então, essa alternativa ela é verdadeira. Quinta, um triângulo é dito escaleno quando todos os lados têm medidas iguais. E o que é que esse item está analisando, né?
é justamente a classificação em relação aos lados de um triângulo. E nós sabemos que existem 3 casos, que é o triângulo equilátero, quando eu tenho todos os lados iguais. Será, se aqui mede 6, aqui também mede 6, aqui também mede 6. Esse é o equilátero. Logo a gente percebe que não é escaleno, né? Então é falsa. Quais seriam os outros dois? O isósceles, quando eu tenho 2 lados congruentes, né? Ou seja, com medidas iguais. Se aqui for 3, aqui também é 3, aqui pode ser, será 7. Esse é o isósceles. E eu também tenho o escaleno, que é justamente o oposto do que o item propôs, né? Que são quando todos os lados têm medidas diferentes. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8, certo? Então, qual é o item correto, né, dessa questão? É o item E. Por quê? Porque eu tenho o primeiro, o segundo e o quarto alternativa, né, verdadeira.